Olá, irmãos e irmãs. Bem-vindo ao nosso espaço de reflexão. Você já parou para pensar quem realmente está no comando? Em meio ao caos do mundo, as notícias que nos bombardeiam, as incertezas da vida, quem segura as rédeas? Talvez você já tenha se sentido pequeno, perdido ou até mesmo questionado se Deus realmente se importa ou se Ele tem poder sobre todas as coisas. Até mesmo sobre aquelas que parecem distantes da sua vontade, ou sobre pessoas que nem sequer o reconhecem. E se eu te dissesse que existe uma declaração na Bíblia, feita há milênios, que não apenas responde a essa pergunta de forma direta, mas também revela um aspecto surpreendente sobre o poder e a soberania de Deus, uma verdade tão fundamental que pode transformar a maneira como você enxerga o mundo e o seu lugar nele? Estamos falando de Isaías, capítulo 45, versículo 5. Uma passagem curta, mas de um peso monumental. Fique comigo nos próximos minutos, porque vamos mergulhar fundo nesta pepita de ouro bíblica e descobrir como a soberania inquestionável de Deus, revelada aqui, pode ancorar a sua fé em tempos turbulentos. Para entendermos a força de Isaías 45:5, precisamos viajar no tempo. Imagine o povo de Israel, arrancado de sua terra, vivendo como exilado na poderosa Babilônia. Décadas se passaram, a esperança diminuía. Eles se perguntavam: Deus nos esqueceu? Onde está o nosso libertador? É nesse cenário de angústia que o profeta Isaías traz uma palavra de Deus, mas a resposta divina é inesperada. Deus anuncia que levantará um libertador, alguém que permitirá o retorno do povo a Jerusalém e a reconstrução do templo. Mas quem seria esse libertador? Um grande profeta? Um rei de Israel? Não. Deus nomeia Ciro, o grande, rei da Pérsia. E aqui está o ponto chocante para a época. Ciro não era judeu. Ele era um rei pagão, adorador de outros deuses. Ele não conhecia o Deus de Israel. Como poderia ele ser o instrumento escolhido, o ungido de Deus, como o próprio capítulo 45 o chama no versículo 1? É exatamente aqui que a mente humana encontra dificuldade. Mas a soberania divina brilha. Deus, em sua sabedoria infinita, estava orquestrando a história. Ele usaria Ciro, um líder poderoso, para cumprir seus propósitos redentores para com Israel. Ciro conquistaria a Babilônia e, de fato, emitiria um decreto permitindo que os judeus voltassem para casa. Deus estava mostrando ao seu povo e a nós que seu controle não se limita aos que o seguem. Ele é o Senhor da história, o Rei sobre todos os reis, quer eles saibam disso ou não. Ele move as peças no tabuleiro do mundo para cumprir seus desígnios. E é neste contexto que chegamos ao coração da nossa mensagem de hoje, o versículo 5. Vamos ler juntos com atenção. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças. Vamos quebrar essa declaração poderosa em partes. Primeira parte. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Aqui temos a afirmação mais fundamental da fé bíblica, o monoteísmo radical. O nome pessoal de Deus revelado a Moisés declara sua identidade única e absoluta. Não é que ele seja o maior entre muitos deuses, como as nações ao redor acreditavam. Não. Ele afirma que os outros deuses simplesmente não existem como divindades reais. São ídolos, criações humanas, impotentes, como Isaías descreve vividamente em outras partes do livro. Ele é autoexistente, eterno, o Criador de tudo. Não há ninguém em sua categoria. Pense nisso por um momento. Em um mundo politeísta, essa era uma declaração revolucionária e confrontadora. E hoje, em um mundo de tantas verdades relativas e tantos deuses modernos, poder, dinheiro, ego, ideologias, essa afirmação continua sendo igualmente poderosa e necessária. Segunda parte.
Eu te cingirei, ainda que não me conheças. Esta é a parte que se conecta diretamente a Ciro e expande nossa compreensão da soberania de Deus. Cingir aqui tem a ideia de preparar, fortalecer, capacitar para uma tarefa. Deus está dizendo a Ciro, e por extensão a nós: sou eu quem te dou força, quem te preparo para o seu papel na história, mesmo que você não tenha um relacionamento pessoal comigo, mesmo que você nem me reconheça como a fonte do seu poder. Que pensamento impressionante! Deus não está limitado pela fé ou pela ignorância humana para realizar seus planos. Ele pode usar qualquer pessoa, qualquer circunstância, qualquer nação para seus propósitos soberanos. Ele é Deus, sobre o crente e o incrédulo, sobre o amigo e o inimigo, sobre a luz e as trevas. Como o versículo 7 menciona, eu formo a luz e crio as trevas. Isso não significa que Deus aprova tudo o que as pessoas fazem, ou que Ele é o autor do pecado. Significa que Ele é tão soberano que pode usar até mesmo as ações e intenções humanas, boas ou más, e tecê-las em seu plano maior para sua glória e para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Mas por que Deus faria isso? Por que Ele usaria Ciro e faria essa declaração tão forte? O versículo 6 nos dá a resposta. Para que se saiba, desde o nascente do sol até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. O propósito final é a sua própria glória, que o mundo inteiro reconheça sua unicidade e soberania. Ok, entendemos o contexto, analisamos o versículo. Mas como essa verdade antiga de Isaías 45:5 impacta nossa vida hoje em pleno século XXI? Primeiro, confiança em meio à incerteza. Vivemos tempos incertos, crises políticas, instabilidade econômica, desafios pessoais. É fácil sentir medo ou achar que tudo está fora de controle. Isaías 45:5 nos lembra: Deus está no trono. Ele está cingindo líderes, movendo nações, orquestrando eventos, mesmo aqueles que não o reconhecem, para cumprir seus propósitos finais. Podemos descansar nessa verdade, sabendo que o controle supremo não está nas mãos humanas, mas nas dele. Pense naquela situação no trabalho com um chefe difícil, ou na instabilidade política do país. Deus está acima disso. Ele pode usar essas circunstâncias para moldar nosso caráter, nos direcionar ou cumprir um plano maior que ainda não vemos. Segundo, liberdade da idolatria moderna. A mensagem contra a idolatria é atemporal. Hoje, talvez, não nos curvemos a estátuas de madeira, mas podemos idolatrar segurança financeira, reconhecimento, relacionamentos, ideologias ou até mesmo nosso próprio conforto. Isaías 45:5 nos chama a reconhecer o único Deus verdadeiro e a colocar nossa confiança e adoração somente nele. Só Ele é Deus. Todo o resto é secundário e incapaz de salvar ou satisfazer verdadeiramente. O que tem ocupado o lugar de Deus no seu coração? Terceiro, ousadia na oração e evangelismo. Se Deus é soberano até sobre aqueles que não o conhecem, podemos orar com mais fé por nossos líderes, por nossa nação, por nossos familiares e amigos que ainda não o encontraram. Sabemos que Deus pode cingi-los, prepará-los, abrir seus corações, mesmo que pareçam distantes. Isso também nos dá coragem para compartilhar nossa fé, sabendo que o poder de convencer não está em nossa eloquência, mas na soberana ação do Espírito Santo, que pode usar nossas palavras, assim como usou Ciro para seus fins. Essa verdade sustentou a fé do povo de Deus no exílio e tem sustentado a igreja por séculos. Ela nos liberta do medo e nos enche de esperança. Isaías 45, versículo 5. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus.
Eu te cingirei, ainda que não me conheças. Que declaração poderosa! Que segurança ela nos traz! Nosso Deus não é limitado, sua soberania é absoluta, sua unicidade é inquestionável. Ele está no controle, tecendo seus propósitos perfeitos através da complexa tapeçaria da história humana, usando quem Ele quer, como quer, para a sua glória. Não importa o quão caótico o mundo pareça, não importa quão distantes algumas pessoas ou situações pareçam de Deus, Ele permanece no trono. Ele é Deus e não há outro. Que essa verdade penetre fundo em seu coração hoje. Que ela ancore sua fé, dissipe seus medos e inspire sua adoração ao único Deus verdadeiro e soberano. Amém. E não se esqueça, se essa mensagem foi importante para você, compartilhe com aqueles que você mais ama. Não há demonstração de amor e carinho maior do que colocar alguém todos os dias em nossas orações. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, assim você fica por dentro das nossas próximas orações. E não se esqueça de curtir esse vídeo e comentar uma palavra de fé e esperança. Dessa forma você nos ajuda a levar a palavra de Deus cada vez mais longe.